saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e eu tô de volta aqui com Destrinchando Game of Thrones. Sim, a gente atrasou, me desculpa, muita coisa da faculdade para resolver, mas estamos de volta. E sabe quem tá de volta também? A diretora tá de volta. Ei! Oi, gente! A gente tava aí sem ela, porque ela não tem mais tempo pra gravar com a gente, mas eu sequestrei ela e trouxe ela aqui pra casa pra gente gravar, que vocês merecem o melhor, e o melhor é quando ela tá aqui com a gente, porque aí a gente não faz as merdas que a gente faz nos outros vídeos. Antes de mais nada, eu queria deixar aqui um recadinho pra vocês, e esse recadinho é o seguinte: a gente tava pedindo aqui pra vocês perguntas. Fala, pessoal, manda pergunta pra gente, a gente vai fazer um Antares Responde pra vocês e tal. A gente fez o Antares Responde e já tá no ar. Ah, Gustavo, mas eu não vi, eu acompanho o seu canal, eu venho ver seu canal aqui e a gente não viu nenhum vídeo aqui. Exatamente, porque esse vídeo ele tá lá no Facebook. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar todos os links para as nossas redes sociais, inclusive pro Facebook. Então, você clica lá, você vai lá pro Facebook, você pode assistir o nosso vídeo tranquilo. Provavelmente a pergunta que você fez, a gente respondeu. Já aproveito para pedir que vocês deixem mais perguntas também. Bom, gente, eu tô começando uma série dentro de uma série. Sim, é um Inception. A gente tem essa série Destrinchando Game of Thrones. Inclusive, veja os nossos outros vídeos aí. Vai estar aparecendo aqui na tela um legal. Tá aparecendo um aqui. Todos são legais, mas esse eu gosto também. Vocês vão gostar, eu acho. Mas enfim, eu vou começar uma série dentro dessa, porque eu quero preparar vocês para que vocês, quando lançar a 6ª temporada, vocês tenham o máximo de conhecimento que seja necessário para que vocês entendam tudo que vai acontecer na 6ª temporada. Então, a partir de hoje eu vou falar sobre os deuses, né, as religiões de Westeros. Então, a primeira religião que eu gostaria de falar com vocês é a religião dos deuses antigos. E para falar sobre ela, eu tenho que falar um pouquinho sobre a Era da Aurora e a Era dos Heróis. A Era da Aurora, ela foi uma das eras mais, digamos que, obscuras. A gente não tem tantas informações sobre ela quanto a gente poderia ter, porque a galera não sabia nem ler nem escrever naquela época. Então a galera era meio burra. Então a galera só vivia ali, tinha várias coisas. Como era uma idade muito antiga, né? A galera tinha, tipo, coisas místicas ali, que nos tempos de hoje, nas Crônicas de Gelo e Fogo, a gente não tem. Por exemplo, sei lá, gigantes, que são mais raros, e antigamente tinham mais. Os mestres, eles não sabem direito qual é essa data, se essa Era da Aurora ela começou há 50 mil anos atrás, há 500 mil anos atrás, há 7 milhões de anos atrás, ou se ela começou, sei lá, há 15 mil anos atrás, por exemplo. Então ela é uma era que a gente não tem tanta informação. Bom, já a Era dos Heróis a gente tem um pouco mais de informações. Quando que começou a Era dos Heróis? A Era dos Heróis começou quando os Filhos da Floresta mais os primeiros homens firmaram um acordo ali que acabou tirando todo mundo da Era da Aurora e colocando todo mundo na Era dos Heróis. Bom, por que eles firmaram esse acordo? A resposta ela vem na Era da Aurora ainda. O que aconteceu na Era da Aurora? Os primeiros homens, eles atravessaram onde hoje é o Braço Partido, em Dorne, né? Eles entraram ali pelo extremo sul, né? Os primeiros homens, eles são lembrados mais pelo norte, mas eles chegaram pelo sul, né? Eles entraram pelo extremo sul. Espero que vocês estejam vendo aí o mapa, né, que eu estou falando aqui. Muita gente pode não associar exatamente como é, mas eu imagino que o mapa está aparecendo aí para vocês entenderem do que eu estou falando. Nesse Braço Partido eles entraram e eles começaram a ocupar o Westeros inteiro. Só que, como eles eram um pouco mais desenvolvidos do que os habitantes que estavam ali, como por exemplo os Filhos da Floresta mesmo, que eram os habitantes nativos daquela região, eles tiveram que ir cortando todas as árvores ali para eles ararem a terra, para eles fazerem as coisas, né, cultivarem, etc. E quando isso aconteceu, os Filhos da Floresta ficaram emputecidos da vida e falaram, velho, a gente tem que pegar esses caras, eles estão acabando com os nossos deuses. Para quem não sabe, essas árvores que eu acabei de mencionar são as árvores coração, também conhecido como represeiros. São os deuses antigos, os deuses dos Filhos da Floresta. Então, quando os primeiros homens cortaram essas árvores, começou uma guerra. Essa guerra perdurou por muitas gerações, até que, cansado da guerra, os dois lados foram e firmaram um pacto. Os Filhos da Floresta abriram mão de praticamente toda Westeros, com exceção de uma pequena parte, que era meio que um pântano ali,
E ali, tanto os Filhos da Floresta quanto os primeiros homens protegeriam aquela parte, e os primeiros homens não iriam mais destruir esses deuses antigos aí, que eram os represeiros. Com o passar do tempo, acabou que eles acabaram fusionando. Eu não sei se existe essa palavra fusionando, mas eu derivei ela de fusão, né? Tanto os Filhos da Floresta como os primeiros homens passaram a adorar os mesmos deuses, né? Que são, né, os represeiros, as árvores coração. Essas árvores, né, esses deuses, eles não têm nomes. A gente não tem um nome específico para eles, como por exemplo a gente tem de R'hllor, que é o deus vermelho. Ele tem um nome. Já os deuses antigos, eles não têm um nome. Eles são forças da natureza. A gente não tem tantas informações também sobre eles, porque como eles são tão antigos, a gente não tem uma precisão exata dos fatos, como a gente vai ter nos próximos vídeos dos outros deuses aqui. Bom, para explicar por que essa religião ela foi tão dizimada, ela ficou tão pequena, tão restrita a uma parte, o que aconteceu é que os ândalos chegaram, e quando os ândalos chegaram, eles começaram a cortar o resto dos represeiros, e daí eles foram invadindo, derrubando tudo, até dominar quase toda Westeros. Eles só não conseguiram penetrar no norte. O norte ele sempre foi considerado inconquistável. Ninguém consegue conquistar o norte, desde essa época inclusive. Então eles conseguiram expulsar os ândalos, e os primeiros homens mantiveram suas árvores coração. Por isso que tanto na série quanto no livro, em um certo momento a Osha ela fala assim, pô, não tem como os deuses antigos ajudarem o seu irmão Pequeno Lorde. Ela fala isso pro Bran, porque no sul não tem mais árvores coração, só tem as árvores coração no norte, que são os represeiros. A gente não sabe muito bem como que são esses deuses, se são realmente árvores. A gente sabe que essas árvores, elas são esculpidas com rostos, né? Então, a gente não tem ideia. Só que, o que a gente imagina é que os videntes verdes, que eram como eram chamados, os sábios dos Filhos da Floresta, eles provavelmente conseguiriam acessar essas árvores de coração e, inclusive, ver presente, passado e até mesmo o futuro através dessas árvores coração. Eles poderiam, de um dado momento da história, prever o que iria acontecer através dessas árvores coração, saber uma guerra e etc. Por isso a gente tem várias teorias que os videntes verdes, troca-peles, wards e etc. estão por trás de muita coisa dentro das crônicas de Gelo e Fogo, né? Porque essas árvores, elas teriam o poder de abrigar deuses. Então, teoricamente, esses deuses antigos nada mais são do que humanos e filhos da floresta também. Por exemplo, o Bran é um vidente verde. Ele vai ter a capacidade de acessar as árvores coração e conseguir ver o que está acontecendo com precisão de detalhes até. Por exemplo, ele poderia ver o pai dele, o Eddard Stark, conversar toda vez que ele ia orar nas árvores coração lá. E o Bran poderia estar vendo essa cena através dos olhos da árvore coração. Então o Bran seria um dos antigos deuses. Quando o Eddard Stark estivesse conversando com a árvore coração, a resposta que ele teria seria do Bran, por exemplo, né? Ou de qualquer outro deus, qualquer outra pessoa que estivesse acessando aquela árvore ali no momento. Existem alguns momentos, inclusive no primeiro livro a gente pode ver isso também, que quando o Bran está fazendo umas preces e daí bate um vento forte. A Osha diz que são os deuses respondendo para o Bran, falando para o Bran, respondendo às preces dele. E a gente sabe que os videntes verdes eles têm poderes fora do normal, como por exemplo invocar animais, ventanias, dilúvios, etc. Uma coisa também que os deuses antigos eles são mais honrados do que os outros deuses que eu vou citar mais à frente, por exemplo. Para os deuses antigos os fins não justificam os meios. Portanto, o incesto, que foi muito comum, né? No sul de Westeros, que era outra religião, e os Targaryen eles fizeram muito disso, era algo que era abominável aos olhos dos antigos deuses. Eles não gostavam disso. O fratricídio também não poderia acontecer. O que é fratricídio? É quando você mata alguém da sua família, matar seu irmão, sua mãe, seu pai, sei lá. Isso era abominável aos olhos dos deuses. Eles eram deuses mais rígidos e mais honrados. Portanto, a galera do norte normalmente é a mais honrada. Eles têm esse negócio de honra muito mais forte dentro deles do que qualquer outro habitante de Westeros normalmente tem. Além disso, por mais que no norte a gente tenha mais árvores coração, não é tão grande como, por exemplo, nas terras para lá da muralha, né? Nas terras para lá da muralha, quando o Jon sai para fazer o juramento dele, ele chega em um lugar
que é um bosque sagrado, e tem nada mais nada menos do que 9 árvores coração, uma do lado da outra ali. Ele fica abismado com aquilo, é algo que ele acha incrível. E as pessoas que moram para lá da muralha, eles também seguem ali os costumes dos primeiros homens também, né? Eles são descendentes dos primeiros homens, então eles adoram aos deuses antigos. É isso aí, galera. Eu vou falar um pouco mais pra frente também sobre os videntes verdes, os wargs, os troca-peles, etc. Então não se preocupem, eu vou explicar tudo isso direitinho pra vocês. Pra quem assistiu esse vídeo aqui, eu agradeço. Aguardem os nossos próximos vídeos. Os nossos próximos vídeos, mais do que nunca, serão muito importantes para o entendimento, para a 6ª temporada, para Game of Thrones como um todo, mas principalmente para a 6ª temporada, que é o nosso objetivo agora. Então, para você que assistiu, muito obrigado por ter assistido. Vale lembrar aqui também que a gente está agora com o Antares Responde, e o Antares Responde está no Facebook. Então, vão lá no Facebook, todos os links estão na descrição do vídeo, e lá vocês vão encontrar o nosso vídeo, está fixado no topo da página. Vocês vão ver as nossas respostas das perguntas que vocês mesmos fizeram, e já fica aqui o apelo para que vocês façam mais perguntas. Então, muito obrigado por vocês terem assistido e até a próxima.